Quase todos nós desenvolveremos um elemento de doença renal crônica à medida que envelhecermos. Isso é normal à medida que envelhecemos. Mas a taxa de declínio é o que nos interessa em uma perspectiva de longevidade. E há sinais aos quais você deve estar atento. Mas, primeiro, este vídeo é para fins educacionais. Consulte seu médico para determinar quais medidas você deve tomar para sua saúde pessoal. A maioria das pessoas não pensa em seus rins até que algo dê errado de forma catastrófica. Eles são apenas esses dois órgãos em forma de feijão escondidos em suas costas. Você aprendeu um pouco sobre eles na escola e depois provavelmente se esqueceu. Mas seus rins estão fazendo algo extraordinário todos os dias. Eles filtram cerca de 200 litros de sangue, removem toxinas, regulam o equilíbrio de fluidos, mantêm os níveis de eletrólitos, produzem hormônios e mantêm todo o sistema em equilíbrio. E quando seus rins começam a falhar, todo o seu corpo começa a desmoronar. A tragédia é que a doença renal precoce é amplamente evitável e controlável se for detectada cedo. Mas a maioria das pessoas não a detecta cedo porque não sabe o que procurar. Os sintomas são sutis. São fáceis de ignorar. E, quando se tornam óbvios, já ocorreram danos significativos. Muitas pessoas com insuficiência renal poderiam ter sido evitadas se os sinais de alerta tivessem sido identificados antes. As pistas estavam presentes por meses ou anos, mas ninguém ligou os pontos. Ninguém reconheceu que a fadiga persistente, a urina espumosa ou o inchaço inexplicável não eram apenas partes normais do envelhecimento ou do estresse. Eram sinais precoces de socorro dos rins que estavam falhando. Portanto, hoje quero mudar isso para você. Vamos examinar 7 sinais de alerta precoce de que seus rins estão com problemas. Explicarei o que realmente está acontecendo em nível fisiológico, porque cada sinal é importante, e como distinguir variações normais de sintomas que precisam de atenção médica. Porque o conhecimento é a diferença entre a intervenção precoce que preserva sua função renal e o gerenciamento de crises em estágio avançado que limita drasticamente suas opções. Seus rins não podem falar com você diretamente, mas estão lhe enviando sinais. Portanto, vamos aprender a lê-los. Então, vamos começar com aquela observação do banheiro que a maioria das pessoas parece ignorar. E todos nós temos isso até certo ponto: urina com espuma. Portanto, a espuma ocasional ao urinar no vaso sanitário é normal, especialmente se você estiver desidratado ou urinando com força. Mas a espuma persistente, a espuma que não se dissipa rapidamente, a espuma que se parece com a que você veria com sabão de louça é um sinal de alerta. E isso é bastante comum. Esse é o marcador de ureia proteica. Significa a presença de proteína significativa em sua urina. E aqui está o que está acontecendo em nível renal. Seus rins contêm cerca de 1 milhão de unidades de filtragem chamadas néfrons. Cada néfron tem um glomérulo, que é essencialmente um feixe de pequenos vasos sanguíneos com uma sofisticada membrana de filtragem. Essa membrana é projetada para permitir a passagem de pequenas moléculas e resíduos, mantendo moléculas maiores e mais valiosas, como as proteínas do sangue. Quando os glomérulos estão saudáveis, quase nenhuma proteína chega à urina. Mas quando essas barreiras de filtragem são danificadas, seja por diabetes, pressão alta, inflamação ou outras causas, elas começam a vazar. As proteínas, especialmente uma chamada albumina, passam para a urina. Essas proteínas agem como sabão quando você urina e criam uma espuma que persiste. A presença de proteína na urina não é apenas um marcador de lesão renal, mas acelera ainda mais o problema. As proteínas nos túbulos do rim desencadeiam respostas inflamatórias e estresse oxidativo, criando assim esse ciclo vicioso. O desafio é distinguir a espuma normal e ocasional da urina proteica patológica. Se você notar espuma persistente na maioria das vezes em que urina, principalmente se ela for acompanhada de qualquer um dos outros sintomas que discutiremos, você precisa consultar seu médico para fazer um exame de sangue e um exame de urina. Um simples teste de vareta pode detectar a proteína. E, se for positivo, uma coleta de urina de 24 horas pode quantificar exatamente a quantidade de proteína que você está perdendo. A detecção e o tratamento precoces da ureia proteica podem retardar significativamente a progressão da doença renal. Passemos ao segundo sinal de alerta. Algo que muitas pessoas atribuem ao fato de ficar muito tempo em pé ou ao clima quente, mas que na verdade pode indicar disfunção renal, é o inchaço do tornozelo.
Sabemos, por meio de estudos clínicos, que o edema, que é o termo médico para inchaço, costuma ser um dos primeiros sinais visíveis de problemas renais. O mecanismo aqui se conecta ao que acabamos de discutir sobre a perda de proteína no ponto anterior. Quando os rins são danificados, eles não perdem apenas a capacidade de filtrar resíduos, mas também de regular o equilíbrio de fluidos e manter os níveis de proteína. Como a proteína vaza para a urina, os níveis de proteína no sangue caem. E isso cria um problema chamado hipoalbuminemia. A albumina na corrente sanguínea cria o que é chamado de pressão oncótica, que ajuda a manter o fluido dentro dos vasos sanguíneos. Quando os níveis de albumina caem, essa pressão diminui e o fluido vaza dos vasos sanguíneos para os tecidos circundantes. Agora a gravidade puxa esse fluido para as extremidades inferiores, e é por isso que você vê inchaço nos tornozelos e pés primeiro. À medida que a função renal piora, o inchaço pode progredir para os joelhos, para as coxas e, eventualmente, afetar as mãos e o rosto. Há outro mecanismo em jogo aqui. Os rins danificados não excretam sódio de forma eficiente. A retenção de sódio leva à retenção de água porque a água segue o sódio. Isso aumenta a água total do corpo, contribuindo ainda mais para o edema. Os rins também produzem hormônios que regulam a pressão arterial e o equilíbrio de fluidos. E quando esses sistemas são interrompidos por lesão renal, a retenção de líquidos piora. O que eu diria é o seguinte: um leve inchaço ocasional no tornozelo após um voo longo ou um dia em pé é perfeitamente normal. Mas o inchaço persistente que não desaparece com a elevação da perna, ou o inchaço que piora pela manhã, o inchaço que se forma quando você o pressiona, ou seja, que deixa um recuo, bem, esses são sinais preocupantes que justificam uma investigação. Um simples exame de sangue para dosagem de albumina e um exame de urina podem começar a esclarecer se a causa são os rins. Passando para o número 3. E isso é algo que é muito fácil de descartar porque é muito comum e tem muitas causas possíveis. Trata-se da fadiga. Mas quando a fadiga está relacionada à doença renal, ela tem características específicas que a diferenciam. E ela é causada por um mecanismo específico, a anemia relacionada à doença renal crônica, que foi amplamente documentada no New England Journal of Medicine. Para que os rins façam mais do que apenas filtrar resíduos, eles produzem um hormônio chamado eritropoetina. Esse hormônio sinaliza a medula óssea para produzir glóbulos vermelhos. Quando os rins são danificados, a produção de eritropoetina cai. Agora, com menos eritropoetina, a medula óssea produz menos glóbulos vermelhos e a pessoa fica anêmica. Anemia significa menor capacidade de transporte de oxigênio no sangue. Em outras palavras, menor fornecimento de oxigênio aos tecidos, músculos e cérebro. E isso cria um tipo de fadiga que é profunda e persistente. Não é o cansaço que sentimos depois de uma noite mal dormida. É uma exaustão realmente profunda, um peso que faz com que até mesmo as tarefas mais simples pareçam esmagadoras. Talvez você precise descansar após atividades que costumavam ser fáceis. Pode ter dificuldade para se concentrar porque seu cérebro não está recebendo o oxigênio ideal. Você pode sentir falta de ar com o mínimo de esforço porque seu corpo está tentando compensar a capacidade reduzida de transporte de oxigênio. O que torna isso realmente insidioso é que a anemia se desenvolve gradualmente à medida que a função renal diminui. Você não acorda um dia de repente anêmico. Ela se aproxima de você. Você se adapta. Diz a si mesmo que está apenas envelhecendo, ou que está um pouco estressado, ou que precisa dormir mais. Quando essa anemia é grave o suficiente para exigir exames, pode ter ocorrido um dano renal significativo. O exame diagnóstico é bastante simples. É feito um hemograma completo, que é provavelmente o exame de sangue mais comum. Ele mostrará anemia quando você tiver baixa hemoglobina e baixo hematócrito. E, em seguida, outros exames podem confirmar que não se trata de um problema de ferro e que não há sangramento. Ele pode confirmar se a anemia está de fato relacionada à redução da produção de eritropoetina. Uma vez identificada, a anemia relacionada à doença renal crônica pode ser tratada com injeções de eritropoetina ou com medicamentos mais novos que estimulam a produção de eritropoetina. Mas a doença renal subjacente ainda precisa ser tratada para evitar um declínio ainda maior. Passando para o número 4, e isso é algo que ocorre progressivamente à medida que a doença renal avança. É a noctúria ou a necessidade de urinar com frequência durante a noite.
Agora, uma pesquisa publicada no American Journal of Kidney Disease identifica a noctúria como um sintoma precoce da doença renal crônica que muitas vezes não é percebido. Os rins saudáveis concentram a urina durante o sono. Seu corpo produz o hormônio antidiurético. Esse hormônio sinaliza aos rins para reabsorver mais água e produzir menos urina à noite para que você possa dormir sem interrupções. Os rins respondem produzindo pequenas quantidades de urina altamente concentrada. É por isso que a primeira urina da manhã costuma ser mais escura, mais concentrada e talvez um pouco mal cheirosa em comparação com a urina durante o dia. Quando a função renal diminui, essa capacidade de concentração dos rins é perdida. Os túbulos danificados não conseguem responder adequadamente aos sinais do hormônio antidiurético. Eles não conseguem reabsorver a água com eficiência. O resultado é que os rins continuam produzindo urina diluída durante a noite. E sua bexiga se enche repetidamente, acordando-o para urinar. Isso não é o mesmo que beber grandes quantidades de líquido antes de dormir ou ter uma bexiga hiperativa. Trata-se de uma perda fundamental da capacidade dos rins de regular o equilíbrio de fluidos de acordo com os ritmos circadianos. O outro mecanismo envolve a capacidade dos rins de lidar com os produtos residuais e o excesso de fluido que se acumulam durante o dia. Quando os rins estão com dificuldades, eles podem levar mais tempo para processar e excretar esses produtos residuais. Isso leva ao aumento da produção de urina durante a noite, à medida que os rins trabalham para recuperar o atraso. Agora, algumas pessoas com doença renal inicial descobrem que urinam com mais frequência durante a noite, mas produzem menos urina durante o dia. O padrão a ser observado é a piora progressiva. Se você estiver acordando uma vez por noite para urinar e tiver mais de 50 anos, isso é relativamente comum. E não é necessariamente preocupante. Mas se você estiver acordando 3, 4, talvez 5 vezes por noite, ou se esse padrão tiver se desenvolvido há relativamente pouco tempo, se a micção noturna for produzida em volumes maiores, esses são sinais que justificam uma avaliação. Exames de urina, exames de sangue, possivelmente, até exames mais detalhados da função renal podem esclarecer o que está acontecendo. Fale com seu médico se você apresentar qualquer um desses sinais. Agora, o número 5 está relacionado ao fluido de retenção que discutimos anteriormente. Mas isso se manifesta de uma forma específica, que são os olhos inchados, principalmente pela manhã. Há muitas pesquisas que documentam como o edema periorbital, que é o inchaço ao redor dos olhos, é um sinal clínico de disfunção renal relacionada à perda de proteínas e à retenção de líquidos. A pele ao redor dos olhos está entre as mais finas e elásticas do corpo. Portanto, essa pele a torna particularmente suscetível a apresentar acúmulo de fluido. Quando você está perdendo proteína pelos rins e o nível de albumina no sangue cai, o fluido não permanece nos vasos sanguíneos com a mesma eficácia. Durante o sono, quando você está na horizontal, esse fluido se distribui uniformemente em vez de se acumular nas extremidades inferiores. O tecido frouxo ao redor dos olhos acumula prontamente esse fluido, criando inchaço, que geralmente é mais perceptível quando você acorda. O padrão é tipicamente bilateral, afetando ambos os olhos simetricamente. Se apenas um olho estiver inchado, é mais provável que seja um problema local. Pode ser uma infecção ou uma lesão. Se for esse o caso, você deve consultar um médico. O inchaço geralmente melhora um pouco à medida que o dia avança e você fica em pé, permitindo que o fluido se espalhe para baixo. Mas, à medida que a doença renal progride, o inchaço periorbital pode persistir ao longo do dia e ser acompanhado de inchaço em outras áreas. O diagnóstico diferencial aqui é muito importante, pois nem todos os olhos inchados indicam problemas renais. Fatores como alergias, falta de sono, choro e, como você sabe, o próprio envelhecimento podem causar inchaço periorbital. O segredo é procurar outros sintomas simultâneos e fatores de risco. Se os olhos inchados forem acompanhados de urina espumosa, inchaço ou fadiga no tornozelo, ou se você tiver outros fatores de risco, como diabetes ou hipertensão, então a doença renal passa a ocupar um lugar muito mais alto na lista de possibilidades e merece investigação. O número 6 é um sintoma que, a princípio, parece não ter relação alguma com os rins. Mas, na verdade, é uma consequência direta de sua disfunção regulatória. Trata-se de câimbras musculares. Estudos mostram que os desequilíbrios eletrolíticos decorrentes de doença renal geralmente se manifestam como câimbras musculares. Os rins são responsáveis por manter o equilíbrio preciso dos eletrólitos, principalmente sódio, potássio, cálcio, magnésio e fosfato.
Esses eletrólitos são essenciais para a contração muscular e a sinalização nervosa. Quando a função renal diminui, a capacidade de regular esses eletrólitos fica prejudicada. Os níveis podem se tornar muito altos ou muito baixos. E o equilíbrio entre eles muda. As câimbras musculares ocorrem quando há contrações rápidas e involuntárias que não relaxam. E isso acontece quando os sinais elétricos que controlam as contrações musculares são interrompidos, o que é causado diretamente por desequilíbrios eletrolíticos. O baixo nível de cálcio torna os músculos hiperexcitáveis, o baixo nível de magnésio prejudica o relaxamento muscular, o potássio alto ou baixo interrompe a atividade elétrica normal dos nervos e dos músculos. Agora, a incapacidade dos rins de manter os níveis adequados desses eletrólitos cria as condições perfeitas para a ocorrência de câimbras. As câimbras associadas à doença renal tendem a ser mais graves e mais frequentes do que as câimbras típicas relacionadas a exercícios. Elas geralmente ocorrem em repouso, principalmente à noite. Eles podem ser acompanhados por outros sintomas de desequilíbrio eletrolítico, como fraqueza, batimentos cardíacos irregulares ou dormência e formigamento nos dedos. A abordagem diagnóstica envolve a verificação de um painel metabólico abrangente para medir os níveis de eletrólitos, juntamente com testes de função renal. O tratamento depende de quais eletrólitos estão fora de equilíbrio. Para pessoas com doença renal, o controle dos eletrólitos geralmente requer modificações na dieta ou suplementos. Em casos avançados, o controle dos eletrólitos pode envolver diálise para remover o excesso ou repor artificialmente os eletrólitos deficientes. Agora, o número 7 é talvez o sintoma renal mais insuspeito de todos. É algo que parece não ter nada a ver com a função renal, mas que, na verdade, está bem documentado na doença renal. Trata-se de coceira na pele. Assim, a Kidney International publicou extensivamente sobre a prurido urêmico ou coceira causada por insuficiência renal. O mecanismo é realmente complexo e multifatorial. Com o declínio da função renal, os resíduos que deveriam ser filtrados se acumulam na corrente sanguínea. Alguns desses produtos residuais são depositados na pele, onde desencadeiam respostas inflamatórias e coceira. Os níveis do hormônio da paratireoide aumentam na doença renal, pois os rins não conseguem ativar a vitamina D e regular adequadamente o cálcio e o fosfato. E o hormônio da paratireoide elevado está associado à coceira. Há também um componente relacionado à pele seca. Os rins regulam o equilíbrio de fluidos. E quando eles falham, a pele pode ficar desidratada, apesar da retenção geral de líquidos em outras partes do corpo. A pele seca e desidratada é mais propensa à coceira. Além disso, os distúrbios metabólicos da doença renal afetam a função nervosa, podendo causar coceira neurogênica. Nesse caso, a sensação de coceira ocorre sem nenhuma alteração visível na pele. O que torna a prurido urêmico particularmente angustiante é o fato de que, em geral, ela é resistente aos tratamentos típicos para coceira, como anti-histamínicos ou hidratantes. A coceira pode se tornar grave, constante e debilitante, pode afetar o sono e até mesmo a qualidade de vida. Ela tende a piorar com a progressão da doença renal. E, muitas vezes, não se resolve totalmente até que a função renal seja melhorada por meio de diálise ou até mesmo transplante. O padrão a ser reconhecido é a coceira generalizada, não localizada em uma erupção cutânea ou em uma lesão. É a coceira que persiste apesar do tratamento com remédios de venda livre, a coceira que piora à noite ou interfere no sono, a coceira que é acompanhada por qualquer um dos outros sintomas renais que discutimos. Se você tiver coceira inexplicável e persistente e fatores de risco para a doença renal, é essencial fazer exames nos rins. O ponto em comum entre todos esses 7 sinais de alerta é que eles representam diferentes aspectos da disfunção renal, manifestando-se de maneiras observáveis. A urina efervescente mostra que você está perdendo proteína por meio de filtros danificados. O inchaço dos tornozelos e os olhos inchados mostram que a regulação de fluidos falhou. A fadiga reflete a anemia decorrente da redução da produção de eritropoetina. A noctúria demonstra a incapacidade dos rins de concentrar a urina. Sinal de câimbras musculares, desregulação de eletrólitos. A coceira indica acúmulo de resíduos e distúrbios metabólicos. Nenhum desses sintomas, isoladamente, é garantia de doença renal, portanto, não fique muito preocupado. E ter um ou dois sinais não significa que seus rins estejam falhando. Mas são sinais aos quais vale a pena prestar atenção, principalmente se você tiver fatores de risco como diabetes ou hipertensão ou histórico familiar.
Quanto mais cedo a doença renal for detectada, maior será a oportunidade de retardá-la, prevenir complicações, manter a qualidade de vida e até mesmo prolongar sua vida. A tragédia é que a maioria das pessoas ignora esses sinais de alerta até que a doença renal esteja avançada, ou até que estejam enfrentando diálise ou até mesmo um transplante. Nesse ponto, você está simplesmente controlando a doença. Não está prevenindo-a. É preciso detectar esses sinais precocemente, você deve investigá-los adequadamente. Se trabalhar com seu médico para tratar as causas subjacentes e implementar estratégias de proteção, você poderá preservar sua função renal. Se você identificar esses sinais precocemente, poderá prolongar a função renal por anos ou décadas a mais do que se esperar até que os sintomas se tornem graves. Agora você sabe o que procurar. Sabe o que esses sintomas significam em nível fisiológico. E sabe que seu corpo está constantemente enviando sinais sobre seu estado interno. A questão é se você prestará atenção, se levará a sério esses sinais de alerta e se agirá de acordo com eles antes que os danos se tornem irreversíveis. Seus rins não podem falar com você diretamente, mas, como qualquer outro órgão, eles podem enviar sinais e vale a pena ouvi-los.